Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então, como prometido para vocês aqui, eu vou modelar o ciclo de Rankine simples no EES. Então, como eu já mostrei na aula introdutória para vocês, eu mostrei lá todas as funções que vão ser necessárias para a gente, para nós tirarmos as nossas dúvidas aqui e nós consigamos modelar o nosso ciclo de Rankine simples aqui. Certo? Então, como vocês podem ver aqui, que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, o desenho do ciclo de Rankine vai estar mostrado aqui para vocês, juntamente com o diagrama TS, certo? Então, todo aquele diagrama e todos os equipamentos que nós temos dentro do ciclo de Rankine simples, eles vão estar aqui do lado para facilitar a visualização de vocês, certo? Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês a fazer quando nós tivermos aqui o estudo dentro do EES, como eu falei na aula introdutória, é nós virmos aqui dentro do nosso sistema de unidades e nós verificarmos aqui quais são as nossas unidades e como elas estão mostradas aqui para vocês, certo? Então, como vocês podem ver o meu T1 aqui, eu já coloquei um 400 mais um 273,15. Então quer dizer que as minhas unidades aqui, eu espero que elas estejam em Kelvin. Então eu vou ter que substituir ela aqui em Celsius para Kelvin. Eu vou manter o meu sistema de unidade de energia aqui em quilojoules. Eu vou manter aqui, claro, meu sistema internacional, massa em quilos, não em mols. E o importante aqui é que eu vou querer falar que as pressões elas vão estar em quilopascal, certo? As unidades de trigonométricas não são importantes aqui porque nós não temos nenhuma conta envolvendo ângulos. Então, por enquanto, a gente não tem que mudar nada aqui. Se eu mantiver graus ou radianos aqui, não vai mudar nada pra gente, certo? Então, como vocês podem ver aqui, eu falei que a pressão dentro da caldeira ela vale 4.000. Mas então, se eu coloquei lá no sistema de unidades que é 4.000 kPa, então aqui ela vai ser 4.000 kPa, certo? Então, e minha pressão no condensador ela vai ser 10 kPa, certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa análise aqui na entrada da caldeira. Eu estou falando que a pressão aqui, no caso a saída da caldeira, eu estou falando que aqui que a pressão 1 vai ser igual à pressão da caldeira. Ou seja, como eu sei que o processo dentro da caldeira ele acontece a pressão constante, certo? Então eu estou falando que a pressão na saída da caldeira vai ser igual à pressão de 4.000 kPa ou 4 MPa, que nem a gente pode falar aqui. E eu estou falando que eu conheço também o valor da temperatura na saída da caldeira, que ela vai valer 400 graus Celsius ou 400 mais 273,15 Kelvin. Certo? Então por isso a gente já sabe o valor das propriedades na saída da caldeira, certo? Então nós vamos vir aqui para calcular as propriedades importantes, como a gente fez lá quando a gente fez o exercício de ciclo de Rankine lá na mão, né, sem ser no EES, a gente calculava primeiro o valor da entalpia e da entropia na saída da caldeira. E como que a gente faz aqui com o EES, como eu já mostrei para vocês na aula introdutória, a gente vai chamar a função entalpia, então por isso eu vou querer aqui na minha variável H1, eu vou falar que vai dar o valor da entalpia. O meu fluido é a água, de forma que eu escolhi, pode ser qualquer outro fluido, que a gente pode mudar depois. Eu vou ter duas entradas aqui também, além da entrada do fluido. A primeira é a temperatura, né? Então que a temperatura é a temperatura T1 que eu tenho aqui, que é 400 mais 273,15, e a pressão P1, que vai ser essa pressão aqui que eu já falei que é igual à pressão da caldeira. Então, como eu tenho essas duas entradas aqui e o fluido, então eu consigo determinar o valor de H1. Certo? Lembrando que se a gente fosse fazer isso numa tabela termodinâmica e a gente tivesse o valor da pressão e temperatura, a gente tem que verificar se o fluido ele está como vapor superaquecido ou vapor saturado. A gente ia ter que ir na tabela certa, procurar pela pressão, temperatura, e aí a gente ia pegar o valor da entalpia. E isso, se não tivesse o valor certinho, a gente ia ter que fazer interpolação. Por isso que o EES ele é muito bom pra gente, porque só com esse termo aqui a gente já consegue determinar o valor da entalpia, certo? A mesma coisa para a entropia, só que eu mudei o valor da variável, claro, porque o valor da entropia vai para o valor dessa variável S1 toda aqui, né? E eu chamei a função entropia. As três entradas que eu tenho, fluido, temperatura e pressão, sem problemas aqui pra gente, certo? Então a gente já determinou o H1 e o S1 na saída da caldeira, certo? Agora a gente vai lá para a saída da turbina. O que a gente sabe da turbina? A gente sabe que a pressão da turbina, ela vai da saída da turbina vai ser igual à pressão na entrada do condensador. E como a gente sabe que o processo no condensador ele acontece a pressão constante, então a gente pode falar que a pressão na saída da turbina vai ser igual à pressão do condensador. Certo? Então, como a gente tem o valor da pressão do condensador aqui, certo? Então, eu digo que eu já conheço ela. Então, como P2, ele vai valer 10 kPa.
total, certo? A gente sabe também que o processo dentro da turbina ele vai ser isoentrópico, ou seja, então a entropia na saída, na entrada da turbina vai ser igual à entropia na entrada. Então, por isso o S2 vai ser igual ao S1. Lembrando que o 2 está relacionado ao ponto na saída da turbina, certo? Então aqui agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que achar o valor do título, da mesma forma que nós achamos lá no exercício à mão. E para isso a gente vai ter que utilizar essa conta aqui, que o título ele vai ser o S2 menos o S líquido 2, que é aquele mesmo S líquido que a gente tinha antes, dividido pelo SLV2. Só que para a gente tem aqui, o que a gente já tem aqui? A gente tem o valor do S2, que ele é igual ao S1, que ele vai ser dado aqui em cima para a gente, certo? Só que o SLV2 nós não temos. E como nós calculamos ele? Assim como eu mostrei para vocês. E o SLV2 ele vai ser igual ao SV2 menos o SL2. Se você não lembra o que é isso, o SV2 está relacionado com a entropia para vapor total, né, quando a gente tem título igual a 1, e aqui a entropia, o SL2 é a entropia nessa pressão, quando a gente tem só líquido, ou seja, título igual a 0. Então por isso que nós vamos calcular esses dois valores aqui. O SL2 ele vai ser, eu vou chamar a função entropia para água, só que eu tenho duas entradas diferentes aqui. Uma aqui, a primeira entrada vai ser o título, ou seja, porque eu estou calculando para quando eu tenho o título igual a 0. E o P é igual a P2, porque a pressão na saída da turbina vai ser P2. E a mesma coisa para o vapor, só que aqui em vez de título igual a 0, eu vou falar que o título é igual a 1, porque eu quero calcular onde eu tenho completamente vapor, certo? Então, a partir do momento que eu fizer isso, eu vou calcular o SLV2, e com eu tenho o S2, o SL2 e o SLV2, eu vou calcular o X2. Lembrando que a hora que eu coloco o programa para funcionar, ele vai ter essa ordem crescente. Então ele vai calcular isso aqui primeiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por isso que é importante eu colocar essas funções em ordem, certo? Então primeiro vai fazer isso aqui. Eu sei que o P2 é igual ao P condensador, o S2 é igual ao S1, o SLV. Então, porque como para calcular o X2 eu preciso do SL2 e do SLV2, então eu preciso já ter calculado o valor do SL2. Certo? No ES, na verdade, a gente não tem muita necessidade de manter isso aqui na mesma ordem. Só que para facilitar o nosso entendimento, eu preferi manter isso aqui, porque além da gente calcular isso aqui para ES, eu estou querendo ensinar vocês também a modelar um ciclo de Rankine. Certo? Então, como nós já temos o valor do título aqui, eu vou calcular o H2 a partir do valor do título com a mesma equação que nós usamos lá na aula. Certo? Só que para isso eu preciso achar o HLV2. E como que eu acho o HLV2? É igual ao HV2 menos o HL2. E aí eu vou calcular esses dois valores anteriormente. Então eu vou ter essas duas entradas. Com o título igual a 0 e o P igual a P2, que nós já tínhamos antes. Eu calculo o HL2 e o HV2 eu calculo com o título igual a 1 para essa pressão. Lembrando que eu tenho aqui a água. Então está calculado o valor de H2, certo? Agora vamos lá para a saída do condensador. A gente sabe que o processo dentro do condensador acontece a pressão constante, certo? Então o P3 vai ser igual ao P condensador, que vai ser igual ao P2, que nós já temos. A gente sabe que na saída do condensador nós vamos ter somente líquido, então o título vai ser igual a 0. Então, como a gente já sabe o valor da pressão e sabemos o valor do título, a gente consegue determinar todas as nossas propriedades, certo? Então o H3 a gente vai calcular com a função entalpia. Então vai ser com a entrada da água, título igual a 0, certo? Então o título igual a x igual a 0 ou x igual a x3, não tem problema. O P igual ao P3, e com isso a gente calcula o valor de H3. Lembrando que na saída do condensador a gente precisa calcular o volume específico. Então, como nós não temos muito bem a função do volume específico, a gente pode calcular aquele 1 como sendo 1 dividido pela densidade, tendo entrada aqui a função densidade, a água, título igual a 0 e P igual a P3. E também a entropia vai ser importante para a gente. Então, função entropia, para título igual a 0, P igual a P3, certo? E agora vamos lá para a saída da bomba. Como a gente lembra, na bomba é um pouquinho diferente. A gente sabe o valor da pressão e a gente sabe também que o processo acontece na bomba de forma com processo de fluido incompressível. Então vamos calcular aqui o valor do trabalho da bomba. O valor do trabalho da bomba vai ser o volume de 3, ou seja, o volume de 3 aqui na entrada da bomba ou na saída do condensador, vezes o P4 menos o P3. Essa equação aqui a gente tem lá na aula,
certo? Então com isso a gente faz o balanço de energias dentro da bomba e a gente sabe que o H4 vai ser o trabalho na bomba mais o H3 que a gente já calculou anteriormente. Então a gente vai conseguir calcular o valor de H4, certo? Então definidos todos os valores de entalpia que nós precisamos aqui dentro do nosso ciclo de Rankine em todos os equipamentos e processos, nós podemos partir para a análise de primeira lei da termodinâmica dentro de todos os equipamentos. Então a gente vai calcular o valor do calor na caldeira. Lembrando que o calor da caldeira é o H1 menos o H4, ou seja, o H1 a gente já calculou lá em cima, aqui no passo 1, e o H4 a gente calculou aqui no passo dentro da bomba. O trabalho na turbina vai ser o H1 menos o H2, lembrando que o H1 a gente já calculou lá no primeiro passo, e o H2 a gente calculou aqui no segundo passo. Então a gente tem esses dois valores. O trabalho líquido do processo ele vai ser o trabalho da turbina, que nós vamos calcular aqui em cima, menos o trabalho da bomba, certo? Nós calculamos aqui também. Então nós podemos definir o rendimento. O rendimento vai ser o trabalho líquido dividido pelo Q da caldeira. Então vamos colocar isso aqui para calcular. Vamos apertar um F2 aqui. Então aqui ele está me dando todos os valores de todas as variáveis que eu tenho aqui para vocês, certo? Então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o valor do rendimento. Então, o rendimento está dado aqui, 0,3531, certo? Então, todos os valores das entalpias estão dados aqui, H1, H2, H3, H4, o HL2, o HLV2, todos eles estão dados aqui, certo? O que eu queria mostrar para vocês também? Eu queria mostrar os efeitos da variação das propriedades aqui. Como a gente já falou nas outras aulas, se a gente variar a pressão aqui dentro da caldeira, nós podemos ter um aumento da eficiência aqui do nosso ciclo. Então vamos guardar esse valor aqui, 0,3531. Vamos utilizar uma pressão aqui de 5.000. Vamos calcular aqui agora. Então a gente viu aqui que a eficiência passou de 0,3531 para 0,3622. Ou seja, nós realmente tivemos um aumento na eficiência com o aumento da pressão, certo? Então isso é importante para a gente conseguir verificar que a gente consegue simular o funcionamento de um ciclo de Rankine com o ES variando somente um número, tá vendo? Então se eu colocar aqui, se eu passar para 3.000, aquele 0,3531, para quanto que ele vai mudar? Ele vai mudar aqui para 0,3411. Então a gente consegue ver que realmente o aumento e a redução da pressão tem influência na eficiência do nosso ciclo de Rankine aqui, certo? E o importante é vocês saberem todo esse balanço com as variáveis que nós fazemos, fazendo um passo a passo organizado, e as propriedades elas são definidas com 3 entradas, a grande maioria delas, certo? Então a primeira delas é o fluido, a segunda delas pode ser o título, pode ser a temperatura, pode ser a pressão, pode ser a entropia, certo? Então poderia aqui, falando, digamos que eu soubesse o valor da entropia, eu ia colocar aqui que a entropia eu quero como sendo 1,32. Então ele ia calcular o valor da entalpia para quando a entropia for 1,32 e a pressão for a pressão de P3, certo? Então eu posso definir qualquer propriedade com apenas 2 ou 3 entradas, certo? Por isso que é muito fácil e muito útil a gente utilizar o ES. Então no próximo a gente vai continuar o nosso estudo aqui do ciclo de Rankine, com o ciclo de Rankine com reaquecimento, e depois a gente vai ter outras análises também com o ES. Então não deixem de ver as próximas aulas. Falou pessoal, abraço!